Mas já tá na hora do louvor? Aqui, um trono de louvor, a presença me curou, assinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Céus abertos sobre a sua vida. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Shalom, shalom. Nosso Espírito, te queremos, Deus. Te queremos, Deus. Paz, minha irmã Luciana. Shalom, irmã Maria. Vou esperar os irmãos entrarem. Se abra os céus. Declare isso dentro da sua casa. Teu reino vem, nossa fé está, o nosso Deus. Declare na sua casa. Abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Se abra os céus. Shalom, filha. Reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Aleluia. Shalom, Lígia. Aleluia. Espero os irmãos entrarem mais um pouquinho, tá bom? Por favor, shalom, Amanda. Como foi o dia de vocês? Como que andam as coisas dentro do lar de vocês? Shalom, Cleo. Shalom, irmã Claudete. Shalom, Ivan. Deus tem algo bom para nós hoje. Shalom, Gisele. Deus tem algo bom para nós. A família verdadeiramente livre está aqui, ó. Pastora Gisélia, tá o Yuri aqui, tá a Karine aqui também. Deus tem algo bom para nós hoje. Glória a Deus. Hoje vamos falar uma igreja em família.
Deus tem um tempo profético para nós. Nós estamos aí chegando à Páscoa e há um portal profético aberto para as nossas vidas. Um portal profético, inclusive, para a libertação. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nós nesse tempo. E você deve tomar posse disso. Tome posse disso em nome de Jesus. Amém? Pegue sua Bíblia. Pegue a caneta, papel. Amém? Tem algo de Deus para nós no dia de hoje. Amém? Vou falar de um tema muito relevante para esse presente momento. Amém? Espero que o nosso encontro, o seu coração seja tocado. Shalom, missionária Luciana. Shalom, irmã Thaís, irmã Eliane. Espero que seu coração seja tocado hoje. Amém? Através da palavra. Entenda uma coisa. Deus, ele é poderoso. Amém? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de passagem. Amém? Assim como dentro da Páscoa é profético, eu quero declarar isso sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a nossa nação. Que o que nós estamos passando é transitório. Amém? Nós vamos sair deste lugar mais forte, desse ambiente mais forte. Amém? Vamos sair desse ambiente com um nível espiritual elevadíssimo. Eu creio assim, eu estou nutrindo isso em mim e eu creio que esse é o tempo de nós sermos tutores de pessoas, de nós sermos pais espirituais, mães espirituais de pessoas nesse tempo. Amém? Abre a tua Bíblia em Efésios, Efésios capítulo de número 2, tá? Por favor, Efésios capítulo de número 2. Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 2. Compartilhe essa live com... tudo bem, Nani? Obrigado por estar nos acompanhando, Nani. Deus abençoe você, a tua casa. Amém? Deus tem um tempo novo para a tua vida, tá bom? Um tempo de restauração, um tempo de edificação, um tempo de fundamentação na tua vida, tá bom? Deus abençoe. Irmã Claudete Machado. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo de número 2, tá? Hoje nós vamos andar bastante dentro da Bíblia, tá bom? Então eu espero que você nos acompanhe manejando a Bíblia, a palavra de Deus. Não há como nós falarmos de família, tá bom? Uma igreja em família, sem estarmos correndo dentro da Bíblia, dentro da palavra, tá? A palavra, ela tem respostas para tudo e nós vamos nos nortear dentro dos fundamentos da palavra hoje, dentro desse discipulado. E eu quero convidar você para isso. Então compartilhe com as pessoas, com o seu ciclo de amizade. Eu mandei até o link, você pode sair um pouquinho e enviar o link para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas nesse tempo. Esse é um tempo onde nós temos que ser família. Temos que ser família nesse tempo, tá? E haja vista que a família, ela é biológica e ela é também espiritual. A família, ela anda dentro dessas duas vertentes, a biológica e a espiritual, tá? As duas famílias são importantíssimas. Porém, entenda algo, que a família espiritual, a família como igreja espiritual, ela precisa de um nível maior de espiritualidade, ela precisa de um nível maior de entendimento, um nível maior de discernimento, tá? Por quê? Porque nós, como membros desse corpo chamado igreja, às vezes, se nós não tivermos o nível de discernimento, nós não vamos conseguir entender as pessoas. E as pessoas, elas são relevantíssimas para a minha vida, para a tua vida, tá? Dentro desse ciclo, dentro desse corpo onde Cristo é a cabeça, é uma igreja família. É uma igreja família. Agora entenda que eu preciso entender aquele que faz parte do meu corpo. E quando eu não entendo, aí nós vamos viver conflitos, tá? E a proposta de Cristo para nós não é para nós vivermos conflitos a nível dentro desse contexto família. É uma questão de amar, é uma questão de nós estarmos juntos, compreendendo, de nós estarmos vivendo, sermos empáticos, estarmos um no lugar do outro,
compreendendo, levando a mensagem de esperança, levando a mensagem de paz, levando a mensagem de edificação, levando a mensagem de construção. Então esse é o tempo da igreja se manifestar como família, tá bom? Então aqui no livro de Efésios capítulo número 2, mais uma vez, caneta e papel na mão, nós vamos andar bastante a Bíblia hoje, tá? Eu estou lendo esse livro, eu não estou fazendo merchandising, tá, desse livro, mas eu estou lendo esse livro, o curso de um discipulado, e é muito poderoso esse livro. É um livro pequeno, de um pastor presbiteriano, tá? E é muito bom, e tem algumas verdades aqui dentro desse livro para nós que é maravilhoso, tá? Eu estou aproveitando esse tempo para nós colocarmos a leitura em dias. Deus tem nos proporcionado isso, e eu quero convidar um livro baratinho, você encontra na internet, tá? Baratinho, invista no seu conhecimento, invista em materiais cristãos, para que nós possamos avançar. É só assim, irmãos. Nós precisamos gerar conteúdo, tá? Eu preciso gerar conteúdo na minha vida. E dentro dessa caminhada com Cristo, se eu não gerar conteúdos espirituais na minha vida, fica muito difícil eu entender a proposta de Cristo. Fica muito difícil. Então, esse livro, O Custo de um Discipulado, tá? É do pastor Jonas Madureira. É muito poderoso, eu estou amando, eu estou gostando, tá? A necessidade da consciência do custo de um discipulado. É a razão da exortação de Jesus para aquele tempo. Então, a minha mente precisa compreender. E nada mais justo do que falar de família nesse momento. É um momento que nós precisamos muito de união. É um momento onde nós precisamos muito de apoiar um ao outro. Não importa se você está longe. A Bíblia diz que o meu Deus, ele é Deus de perto e ele é Deus de longe. Ele é Deus dos vales e ele é Deus dos montes. Então Deus, ele na verdade, os atributos de Deus é que ele é primeiro onisciente. Ele está ao mesmo lugar a todo tempo, tá? Ele é onipresente, ele está a todo lugar, ele tem ciência, na verdade, de tudo, e ele está a todos os locais, e ele é onipotente, tá? Tem o poder. Então, ele está aqui, ele está aí agora nesse momento, tá? A Bíblia diz que os olhos deles estão por todas as partes, tá? Então, nós vamos orar agora. Eu quero que você coloque a mão sobre seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos fazer uma oração. Peça para Deus abrir o seu entendimento, tá? Peça para Deus nesse tempo regrar o teu coração, regrar o teu espírito, porque afinal, eu não sei se você vai concordar comigo, tá? Mas a igreja brasileira está igual aquele hino que o pastor Judson, ele canta, terra seca, terra seca. Mas se nós pedirmos a chuva, ela vem e vai molhar a terra, e vai regrar a terra, amém? E nós iremos ser cheios do Espírito Santo. Esse é o momento de nós sermos cheios do Espírito Santo. Deus precisa de você nesse tempo, da igreja, Deus precisa. Deus, ele só se move pela igreja, Então ore aí, eu vou orar daqui, você ore aí, peça para Deus quebrar, sabe, as barreiras na tua mente, as barreiras no teu espírito, se livre agora, é importante se despir, é importante arrancar essa armadura, tá bom? Para que a gente possa romper como família e como uma igreja poderosa, uma igreja que Jesus comprou com sangue. Entenda uma coisa. O diabo, a autoridade do diabo é limitada. A autoridade de Jesus não, tá? E esse tempo, para que eu ganhe mais autoridade da parte de Deus sobre a minha vida, eu preciso viver níveis de renúncias. Níveis de renúncias, tá? Então nós não vamos falar disso hoje, nós vamos falar de família. Só que dentro da família também precisa ocorrer renúncias. A nível de um entender o outro, tá? Porque é dentro do seio familiar aonde Deus, ele quer gerar os princípios, Deus, ele quer gerar, sabe?
os fundamentos. Deus, ele quer gerar o crescimento de amor, de amabilidade. Deus, ele quer nesse tempo fazer isso em nossas vidas, tá? Então ame a sua família, ame a sua família. Talvez não seja a família que você desejava ter, mas não importa, foi a família que Deus ele colocou para você cuidar, para você amar, para você edificar. Então, se é o tempo de você ser pai, seja pai. Se é o tempo de você ser avô, seja avô. Se é o tempo de você ser mãe, de você ser pai ao mesmo tempo. Você que não tem um esposo, está esperando em Deus e exerce o papel sacerdotal dentro da tua casa. Esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor direção. Direção, tá? Ele está aqui, Pai. Eu quero te louvar nesse momento, engrandecer o teu poderoso nome pelos meus irmãos que estão juntos comigo nessa live, Senhor. Os meus irmãos, Senhor, que foi comprado com sangue e dentro dessa grande família, Senhor, aonde nós estamos, Senhor, aguardando, Senhor, Jesus em buscar a igreja, Senhor, que nesse tempo, Senhor, os teus fundamentos eles possam, Senhor, ruir, Senhor, as estruturas humanas que nós temos, as estruturas humanas que nós criamos, Senhor. Por isso, nesse tempo, Deus, em um nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, regre a nós, Senhor, porque diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor quer sarar a terra, que o Senhor quer curar a terra, Senhor. Deus, e a família, Senhor, o seio da família, Senhor, existe, Deus, neste tempo uma prioridade de cura, Senhor. Não estamos, Pai, ensinando o Senhor a trabalhar, Senhor, mas nesse tempo nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos, Senhor, nesse tempo, Senhor, aonde algumas coisas estão começando a se ruir, para que possa, Senhor, ser, Senhor, ó Deus, juntada novamente para o teu propósito, Senhor. Por isso, nesse tempo eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te agradecer pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, Senhor. Eu quero te agradecer pela minha família espiritual, por cada obreiro, Senhor, que o Senhor tem levantado para andar comigo, Senhor, por cada cooperador que o Senhor tem levantado para andar conosco. Por isso, Deus, nesta noite eu quero declarar o teu shalom sobre as vidas de cada um, Senhor, que faz parte, Senhor, desta congregação, cada vida que vai assistir essa live. Eu quero profetizar o teu shalom de paz sobre o casamento, o teu shalom de paz sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual, sobre a vida sentimental, sobre a vida paternal, sobre a vida sacerdotal. Eu declaro nesta noite como teu ministro, Deus, o teu shalom em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Ô Diego, não tem um fundinho aí não? Irmãos, aqui em Efésios capítulo de número 2, tem uma lição importantíssima para nós do 2 ao 20, do 19 ao 22, tá? Do 19 ao 22, grife na sua Bíblia, tá? A Bíblia ela é feita para riscar, por isso que eu ainda prefiro a manual, tá? Não tenho nada contra a digital, mas eu prefiro ainda a manual, porque nós possamos ver ela de uma forma melhor, de um ângulo diferente, tê-la de forma concreta nas mãos e não digital, tá bom? Então, valorize a sua digital em nome de Jesus. Compartilhe a live, Cláudia, Shalom, Doralice. Aqui no livro de Efésios 2,16, Shalom, Chaquete, Shalom, irmã Cida. Irmã Cida, Deus é com você, tá bom? Nós estamos orando por você. Hoje nós tiramos um dia para jejuar, amanhã, domingo, eu quero convocar você para estar conosco nessa empreitada, tá bom? Há um encargo de Deus para as nossas vidas como igreja nesse tempo, tá? Há um encargo espiritual de Deus. Deus está chamando a igreja para compreender o propósito. Compreenda o propósito, tá? Aquele que ainda não compreendeu o propósito está perdido. Então, o propósito, ele é feito para ser compreendido. Quando eu compreendo o propósito, Shalom Adilson, quando eu compreendo o propósito, tá? Eu vou viver diferente em Deus. Enquanto eu não compreendo o propósito, eu estou falando do propósito do evangelho. Enquanto eu não compreendo o propósito do evangelho, eu vou ter dificuldade para acessar a Deus, para conhecer a Deus, tá? Então nós somos uma família que
que nasceu para pertencer. Somos uma família que nasceu para pertencer. E essa família você vai entender agora, tá? Efésios capítulo número 2, verso de número 16, diz assim, ó. 16. Diz assim, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros, deixa eu pôr meu óculos aqui, desculpa, tá bom? Para mostrar nos séculos vindouros as bondades e riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, tá? Espera aí, irmãos. Peraí, eu tô lendo errado aqui, tá bom? Desculpa, é 19. Obrigado, Yuri aqui me lembrou. É 19. Diz assim, ó. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão do santo da família de Deus, tá? Mas concidadão dos santos da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos profetas, dos apóstolos e dos profetas de Jesus Cristo, que é a pedra principal da esquina, tá? Aí o 21 diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Vou ler mais uma vez, tá? Diz assim, assim se já não sois forasteiros, tá? Mas concidadão dos santos da família de Deus. Veja que importante. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, tá bom? Aqui, tratando-se de família, nós conseguimos aqui identificar três coisas relevantíssimas para esse período que nós estamos vivendo. Ou vamos dizer, 4 coisas. A primeira coisa é que nós somos família de Deus. E você nunca pode abrir mão disso. Você é família de Deus, tá bom? Se você quiser deixar seu comentário, depois eu te respondo, se não der para responder agora. A segunda coisa que nós somos é fundamento. Nós somos fundamentados por quem? Pelos apóstolos e pelos profetas. Em quem? Em Jesus Cristo, que é a pedra, que é a rocha. Tá bem? A terceira coisa que nós somos aqui é que a Bíblia diz que nós somos edifício. Nós somos edifício. E a quarta coisa é que ele diz que nós somos edificados. Então, veja dentro dessas 4 coisas. Família, tá bom? Família fundamentada, tá? Família fundamentada, edifício que fala de habitação e tá falando de edificação, de fundamento novamente. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que eu e você como igreja, nós precisamos estabelecer algumas coisas. Nós precisamos estabelecer o quê? A família. Eu preciso estabelecer a família. E Deus, ele tem falado muito comigo, Deus tem usado até a pastora para essa noite nós não dormimos. Ela falando sobre essas coisas. Hoje eu comentei até um pouco com o pastor Flávio, com a Thaís na igreja. Então, quando eu estabeleço a família biológica, aí vai aparecer a espiritual. Esse estabelecimento dentro da família biológica, tá bom? É dentro dos fundamentos. Quais os fundamentos? Os fundamentos que foram gerados pelos apóstolos e pelos profetas. E nós sabemos que isso é desde o princípio, tá? Nós vamos andar bastante pela Bíblia. Então, entenda isso, esses fundamentos de Deus para a tua vida. Família, fundamento, edifício e edificado. Nós precisamos, meus irmãos,
como igreja, como família espiritual, neste tempo, nos atentarmos para essas coisas, que são relevantíssimas para esse tempo. Veja bem, abre a tua Bíblia em Gênesis 7:1. Gênesis 7:1. Tá bom, eu estou aqui com a NVI. Diz assim para nós ganharmos tempo. Shalom, Lívia. Gênesis 7:1 diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Isso é muito pesado, irmãos. Isso aqui é a palavra do Pai. Isso é muito pesada. Queridos, se nós formos analisar esse contexto que nós estamos vivendo nessa era, eu quero que você valorize o discipulado. Se nós formos analisar o contexto que nós estamos vivendo nessa era, será que a nossa era não está pior do que a era de Noé? Então aqui, Deus como família, tá? Nós lemos aqui em Efésios 2:19, que Deus como família, Deus olha dos céus e Deus encontra alguém que é justo. Noé. E Noé vivia na mesma podridão que nós vivemos hoje dentro do contexto mundano. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz que essa geração é uma geração perversa. O apóstolo Pedro diz isso. Que nós devemos nos salvar desta geração perversa. E para que eu possa me salvar dessa geração perversa, eu preciso entender que eu preciso estar dentro do fundamento da palavra. Fundamentos que foram deixados por homens poderosos. Então, queridos, assim como Deus, ele se atentou, ele olhou dos altos céus e ele encontrou isso na vida de Noé. Deixa eu te dizer algo. Elias, quando estava no Monte Carmelo, ele achou que ele estava sozinho. E Deus falou assim: não, Elias, você está enganado, filho. Ainda existe 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ainda tem, Elias, os remanescentes, Elias, que não se prostraram. Então, o nosso Deus, ele é um Deus família, ele é um Deus relacional. A preocupação de Deus pela minha família e pela tua família é muito grande. É por isso que Jesus ele foi preparar casas. Então, o projeto de Deus está em estabelecer família. Esse é o projeto de Deus. Ou vamos colocar no plural, famílias. Esse é o desejo de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus criou a partir de Adão e Eva, eu e você. Mas nós olhamos para trás um pouco, dentro do contexto bíblico, e nós vamos entender o que aconteceu com a família de Noé, com a família de Adão. A família de Adão não trouxe graça aos olhos do Senhor, conforme Noé trouxe. Então, esse tempo, irmãos, e nós estarmos dentro do ambiente chamado intimidade, isso é relevantíssimo para os dias de hoje. Eu preciso estar dentro desse ambiente. É dentro desse ambiente que Deus vai mostrar o caminho. É dentro desse ambiente que Deus vai mostrar a direção. É dentro desse ambiente que Deus ele vai trazer instruções, revelações para a família biológica e a espiritual também. Então, queridos, entenda uma coisa. Deus, ele mandou Noé construir o quê? Uma família, constituir uma família. Uma família que hoje nós estamos dentro desse contexto, tá? Dentro desse contexto, porque de lá Deus fez um novo recomeço. Então não importa como esteja a tua família, Se você começar a entender os propósitos de Deus para fundamentar a tua família em Cristo Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre você que diz, lá em Atos 16, Paulo diz uma palavra poderosa e profética para a minha vida e para a tua vida, para a tua família e para a minha família. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Esse crer, irmãos, está falando de fundamentos. Fundamentos. Crede nos profetas e prosperarei. Eu acabei de ler para vocês aqui que os fundamentos vieram por intermédio dos apóstolos e dos profetas. Em quem? Em Cristo Jesus.
Então, os patriarcas, os profetas, reis, eles eram familiares. Familiares. Quando você passa a ler o contexto dessa questão de quem Deus chamou, Deus sempre vai trazer um contexto familiar por trás. Então, esse é o desejo de Deus nesse tempo, fundamentar. Agora, eu preciso entender que, como discípulo de Cristo, tá? Existem algumas classificações para que eu possa ser o discípulo de Cristo. Existem pessoas que estão seguindo a Cristo sem nenhum interesse como discípulo de Cristo, dentro de uma intimidade muito grande, porque já entenderam o propósito. Mas existem aqueles que estão seguindo a Cristo e ainda não é discípulo, porque talvez não quer ainda mostrar sua cara como discípulo. E existe aqueles que seguem a Cristo como curioso. Nós sabemos disso, a palavra diz isso. Mas quando eu arranco a minha máscara, quando eu deixo ela cair, quando eu me permito ter a face de Cristo, aí as coisas mudam. Então, você dentro da sua humanidade, você não precisa ter vergonha das pessoas. As pessoas precisam te conhecer como você é. Eu não preciso, não há nenhuma necessidade de eu elevar uma falsa espiritualidade, não. Eu preciso ser humano. Quando eu olho dentro desse contexto, Jesus, discipulando aqueles camaradas, Jesus ele foi extremamente humano. Aqueles homens, eles conheceram a vida de Jesus. Jesus não fez questão de mostrar, ele fez questão, melhor dizendo, de mostrar a sua humanidade para aqueles homens. Para que aqueles homens pudessem entender que é possível, dentro de um mundo, dentro de uma geração perversa, estar dentro da intimidade com Cristo. Tá bom? Então, Jesus ele tinha uma família. Jesus ele tinha uma família. Todos nós sabemos isso. Jesus ele tinha uma família biológica e tinha uma família espiritual. Então, queridos, entenda uma coisa, nós fazemos parte hoje da família de Deus. Agora eu preciso entender como discípulo de Cristo, o discípulo verdadeiro que dá a cara, o discípulo verdadeiro, porque quando eu estou dentro de um contexto multidão não mostra a cara. Agora, quando eu estou dentro de um contexto unidade, aí eu mostro a cara, como discípulo de Cristo. É por isso que o contexto multidão, quando seguia Jesus, eles não mostravam a cara. E não mostrar a cara como discípulo, isso vai trazer uma concepção para nós de não querer ter compromisso. Porque os fatores de requisito para que eu seja discípulo de Jesus, primeiro é eu amar a Ele. Segundo é eu carregar a minha cruz. E terceiro é eu renunciar. Esses são os três pilares: amor, cruz e renúncia. Isso é poderoso. Amor, cruz e renúncia. Então, dentro do contexto familiar, da família biológica, às vezes eu preciso aplicar isso aqui, esse tripé de amor, cruz e renúncia. E dentro do contexto, onde eu preciso às vezes ceder, onde eu preciso às vezes perder, entenda uma coisa: seguir a Jesus é perda. E às vezes nós não queremos perder para ser discípulo de Cristo. Seguir a Jesus é eu abrir mão de muitas coisas, do meu eu, da minha vontade, da minha forma de pensar. Eu não posso seguir a Jesus nos meus moldes. Não, eu não posso. Ah, Jesus, eu vou te seguir como discípulo, mas eu vou fazer o que eu quero. É da forma que eu penso. Não, aí eu estou fora. Então, querido, ser família de Cristo, tá? É diferente. Então, eu preciso, sabe, para fortalecer a cultura de igreja como família, eu preciso entender o meu irmão. Como ele é. Porque dentro do contexto igreja como família, eu preciso entender que existem aqueles que já cresceram, existem aqueles que estão lá embaixo patinando para alcançar uma libertação. Então eu como igreja, família, eu preciso olhar de cima para baixo. Por que, pastor, de cima para baixo? Porque eu li aqui para você que Efésios, ele vai dizer no 6, aqui ó,
nós ressuscitamos juntamente com ele. Efésios 2:6. Nós ressuscitamos juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu preciso olhar, a minha ótica tem que ser de cima para baixo. Tá louco, pastor? Não. Se você, como discípulo, o teu espírito está lá em cima com Cristo, você tem a obrigação de olhar de cima para baixo. E quando eu olho de cima para baixo, o meu campo de visão é maior. Eu vou ter uma visão ampla. Então é por isso que a Bíblia diz que eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Se eu não cresço, primeiro na graça. Eu não mereço a graça. Você não merece a graça, mas Ele nos deu. Por uma questão de amor. Ele nos deu a graça. Então eu preciso entender esse negócio graça. E quando eu tenho, eu não vou olhar de baixo para cima, não é o contrário. Eu vou olhar de cima para baixo, com o olhar de Deus. Eu preciso olhar as pessoas com o olhar de Deus. Eu preciso olhar o meu irmão com um olhar de Deus. Com o olhar do Pai. Se eu não olho o meu irmão com o olhar do Pai, existe algo em minha vida que eu preciso arrancar e jogar fora. E esse é o tempo. Jesus está precisando de duas coisas nesse tempo. A primeira coisa, Jesus está esperando discípulo que levem pessoas a seguirem Jesus e discípulos que está disposto a discipular essas pessoas para elas chegar a Cristo. Porque eu levar é uma coisa, agora chegar é outra. Tá bom? Então entenda isso nesse tempo em nome de Jesus, irmãos. Então, queridos, a Bíblia diz que eu e você, nós já não somos mais estrangeiros. Uau! O estrangeiro, ele não tem vínculo. O estrangeiro, ele não tem fundamento. O estrangeiro, ele não faz parte da pátria. Então veja o que Deus está falando para nós nessa noite, que nós não somos mais estrangeiros. Deus está dizendo assim, você pertence à família. E à família de Deus. Que maravilha. Puxa, eu quero ir para o céu, fazer parte dessa família lá, mas eu tenho que começar aqui na terra. Então a importância de você entender o propósito é relevantíssimo para os dias de hoje. Entenda o propósito. O que é ser discípulo de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Então, ele diz assim, pelo contrário, nós somos santos e membro da família de Deus. Ó o nível que você passou. Você passou de forasteiro para ser membro de uma família. De quem? De Deus. Que maravilha, irmãos. Ser membro de uma família real. Será que nós temos parado para pensar no valor que está contido por trás disso, de ser membro de uma família real? Isso no campo espiritual, mas eu tenho que atuar aqui no físico. Então tudo começa daqui para lá. É por isso que Mateus ele diz que aquilo que está ligado aqui, está ligado lá. É de lá para cá e daqui para lá. Então Deus está esperando isso, tá? Então dentro desse tempo, nós precisamos entender que o ministério como família precisa de homens, de mulheres, de casais, de crianças, de jovens. Eu preciso entender isso. E quando nós temos, querido, a mente de Cristo, e somos dirigidos e coordenados e governados pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos a entender a todos. É por isso que uma mente religiosa, ele não entende a família de Deus. Não entende. A Bíblia fala isso, que não entende. É por isso que esse é o tempo, queridos, de nós, sabe? De nós estarmos fundamentados em 1 aos Coríntios 4:5, abre aí, 4:15, abre aí, por favor. 1 aos Coríntios 4:15. Vamos lá, o que Paulo diz. Embora possa ter 1000 tutores ou 1000 ais, 10.000 ais ou 10.000 tutores em Cristo, você não tem muitos pais. Entendeu? Você não tem muitos pais. Sabe o que Deus está falando nessa noite para nós, como os discípulos de Cristo? Que nós precisamos ser pais de filhos espirituais. Nós precisamos ser pais, mães.
E aí, nós poderíamos nos perguntar agora para nós, de quem eu sou pai espiritual? O propósito do reino está cumprindo na minha vida? Eu estou tendo conteúdo, habilidade, legalidade para ser pai espiritual? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Isso é relevante. Porque Jesus não chamou você para ser membro de uma denominação, para ser membro de uma instituição. Jesus não te chamou para isso. Jesus te chamou para você ser discípulo, mas aí ele deu uma ordem: vá e faça discípulo. Então aí eu preciso entender o quanto eu tenho de Deus. Vamos lá. Agora abre a tua Bíblia em 1 Timóteo 1 2. Abre aí. Um tempinho para você. Timóteo 1:2 diz assim: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Uau! Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo aqui, irmãos, dentro desse contexto família, onde eu preciso gerir, eu tenho, que gerar uma família espiritual. Eu preciso gerar filhos espirituais. Então, dentro desse contexto, Paulo está chamando a minha atenção e a tua atenção. Ele está chamando Timóteo de filho na fé. E eu preciso, há uma urgência, há uma necessidade extrema neste tempo. Sabe? Eu vou até mais profundo. Há uma prioridade de nós nos engajarmos a sermos pais, a sermos mães espirituais de vidas que precisa ser levada ao entendimento de Cristo e começar a acessar o reino. Entenda isso nesta noite, em nome de Jesus, tá? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Isso aqui me alegra muito. Me alegra muito. Hoje eu pensei nisso. Eu falei: Deus, eu quero te louvar, porque eu não tenho muitos, mas eu tenho filhos na fé. Eu quero te louvar por isso. Senhor, hoje eu estava orando e eu estava pedindo a Deus, eu falando: Senhor, me ajuda a ter integridade. Integridade, Senhor. Eu preciso que o teu Espírito me ajuda a ser íntegro a todo tempo. Essa questão de integridade é uma questão de caráter. E eu preciso ser íntegro, como cidadão, como discípulo, como pai espiritual, como pai biológico, como pastor, como você também precisa. Porque quando nós falamos de integridade, nós estamos falando de um molde, de nós acatarmos o ensinamento da palavra e aplicarmos e vivermos para que nós possamos acessar o reino de Deus. O reino é prático. Então integridade é tudo. Lá em 1 Samuel, capítulo número 12, Samuel ele chega para o povo e Samuel diz assim: eu quero que vocês olhem para a minha vida e diante de Deus e ver se há alguma coisa que vocês possam me acusar. E aí o povo olha para a vida de Samuel e não encontra nada para acusar. Sabe por quê? Porque Samuel era um homem de Deus. E este é o tempo de nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, passarmos a engajar tempos em vidas, discipulando vidas, para que esses discípulos se tornem discípulos e sejam enviados para ganhar outros discípulos. Isso é o reino de Deus, funciona assim. Vamos dar um pulinho lá em Tito, capítulo de número 1, 4. Tito, capítulo de número 1, 4, vamos lá. Tito, capítulo de número 1, 4, o povo está indo embora, está saindo. Quem não entende o valor do discipulado sai mesmo, irmãos. Mas eu não me preocupo com isso. Jesus, ele não estava... A preocupação de Jesus não era a multidão. A preocupação de Jesus era discipular vidas. Jesus discipulou 12, depois Jesus discipulou mais 70, depois Jesus discipulou mais 500, demorou um tempo. Então nunca foi. As multidões seguiam, mas nunca foi. Então permaneça aí, por favor, tá bom? No livro de Tito 1:4 diz assim, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Uau!
a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Sabe, queridos, lá em João, capítulo número 15, Jesus, ele diz assim, ó, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, portanto vades e deis frutos. Então, para que eu seja o verdadeiro discípulo de Cristo, tá? Eu preciso dar frutos dignos de arrependimento. Porque quando eu vou para esse campo de dar frutos dignos de arrependimento, irmãos, a santidade do Pai virá sobre a minha vida e eu vou passar a entender o coração do Pai. E essa é uma dos desafios do Espírito Santo nessa presente era. É convencer a mim e a você a irmos ao coração do Pai, ao coração de Deus. Porque quando eu entendo o coração de Deus, a vontade dele será estabelecida na minha vida como igreja, como família, e aí eu me atento para o chamado, Jones. Irmã Maria José, diaconisa da casa do Senhor. Então entenda isso nesta noite, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em Mateus 23. Mateus 23. Anota isso, por favor. Mateus 23. Não vai embora, o povo está indo embora. Fique aí conosco. Às vezes é melhor estar dentro de um campo onde a palavra vem, gera aquele clima emocional. E aí, uau! Não, irmãos. Jesus, ele ensinava as pessoas. Jesus sentava na grama, ensinava. Então Mateus 23, do 8 ao 11, diz assim, ó. Mas vocês não devem ser chamados rabis, que quer dizer mestre. Um só mestre, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Ninguém da terra chama pai, porque vocês só têm um pai. Aquele que está nos céus, palavra de Jesus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, Cristo. Então o maior entre vocês deverá ser o que? O servo. Veja bem, quando eu entendo a importância quando eu gero na minha vida que eu sou um discípulo de Cristo, o meu maior prazer é servir. O maior prazer é servir, e servir sem interesse, irmãos. Quando o amor agapau, ou o amor ágape, está em nós servimos sem interesse. Então aqueles que já entendeu a proposta de Jesus, já entendeu, sabe, o propósito de Cristo para ser um discípulo, sempre vai fazer sem interesse, e com amor. Não importa o que seja, mas ele entendeu, é para o reino, vou fazer com amor. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que servir. E servir hoje é uma das dificuldades. Meu pastor, minha pastora, eu fui honrado quando o nosso Aba passou e meu marido. Depois eu vou ler lá, tá? E eu respondo lá. Então, dentro desse contexto, irmãos, dentro desse contexto, eu preciso entender que estabelecer o ministério nos fundamentos bíblicos vai gerar o quê? Os dons espirituais do Espírito Santo para a minha vida. Então os discípulos, eles têm que andar dentro dessa vertente, ter os dons espirituais de Cristo. Porque os dons do Espírito Santo vai fazer eu acessar muitas coisas, vai fazer eu me mover dentro do corpo com bastante agilidade, com bastante habilidade, para ajudar um ao outro. E quando eu não entendo, queridos, quando eu não entendo isso, eu posso estar dentro de um corpo, mas sem ação, atrofiado, às vezes morto. Sabe quando uma mãe, ela está com seu filho morto dentro do seu ventre? Às vezes a mãe carrega por um tempo, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou se eu ouvi, mas de uma mãe que carregou, acho que um filho estava morto, acho que 3 dias dentro do ventre, não sei se isso é possível, mas acho que eu ouvi em algum lugar. E a pastora está falando que é possível. E a mãe está ali nutrindo uma expectativa de alguém que ela está gerando, mas ela não está gerando mais, porque está morto.
E às vezes nós estamos assim dentro do corpo. E essa não é a vontade do Pai. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo ele é movimento a todo tempo. A todo tempo o Espírito Santo ele é movimento. E ele só age onde há liberdade. E para eu ter liberdade eu preciso ter os dons. Faz parte, tá bom? Então, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, entenda que há processos. Há processos. Deus levanta esses homens, ou Deus levanta homens para trazer fundamentos, para trazer direção, para trazer governo para vidas que precisam romper e chegar dentro do propósito e começar a estabelecer o propósito. Então, queridos, edificar fundamentos proféticos, pastorais, apostólicos, tá bom? Proféticos por quê? Porque eu preciso transformar a terra dentro dos princípios e dos valores dos céus. Puxa, pastor, você está doido? Não, claro que não. Noé, não começou por Noé? Uma família? Está aqui até hoje. Não se extinguiram, está aqui até hoje. Entendeu? Então Deus quer levantar você dentro dessa geração, nesse tempo, para isso. Então para isso eu preciso entender que cuidar e crescer vai gerar em mim capacitação para eu comissionar a visão, a missão, como discípulo de Cristo. Então não dá para eu ficar olhando pela janela, vendo a banda passar, não. Eu preciso sair da margem, e eu preciso estar dentro de forma integral, como discípulo de Cristo. Tá bom, queridos? Então, eu preciso cuidar de discípulo, e Deus tem te capacitado para isso. Você tem habilidade. Às vezes você acha que não tem, mas existe outro que não tem nada, nível de conhecimento. Então você tem alguma coisa para passar. Eu preciso lavrar para que haja crescimento como discípulo de Cristo. Então capacitar para praticar os dons e governar os serviços do reino como corpo, agindo como discípulo. Isso é o que Deus quer para esse tempo. Então, queridos, mais uma vez, não me tenha como chato, por favor. Não se perda dentro das distrações. Não se perda dentro das distrações. Isso é que o diabo quer nesse momento, para as nossas vidas. Porque Jesus ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é num caminho que tem distração. Quantas pessoas que batem o carro, por exemplo, porque está distraído dentro de um celular? Quantas pessoas que estão andando, olha para um lado, bate o seu veículo? Distração. Na vida espiritual, nós estamos dentro de um caminho onde há colisões também. E como discípulo, eu preciso estar como Abacuque, na torre de vigia, vigiando. Então, esse é o tempo de nós crescermos. Apostólico por quê? Porque eu preciso me empoderar e enviar e cumprir a missão como discípulo. Queridos, quando a gente entende o DNA de Cristo, quando a gente aceita a transferência, sabe o ato profético que nós fazemos de participar do corpo e do sangue como discípulo? E Jesus ele diz assim, aquele que não participa não tem parte comigo. E eu fico assim chateado, triste, quando uma pessoa deixa um culto de ceia, ele troca um culto de ceia por coisas banais. Ela não entendeu o propósito, ela está perdida. Esse ato vai ocorrer do céu. Jesus, ele vai nos servir como um grande diácono. Você que é diácono e não valoriza essa posição de diácono, valoriza, porque um dia, se você entrar lá, Jesus vai falar assim, você serviu lá como diácono e eu quero agora te servir. Você serviu lá como discípulo e agora eu quero te servir. Jesus vai fazer isso por nós. Então, queridos, entenda uma coisa nessa noite, sabe? Tendo Cristo como modelo é a base de tudo. O modelo não está em homens, o modelo não está em mulheres. Às vezes nós podemos nos inspirar em pessoas, isso é bom? É, eu me inspiro em algumas.
3 no máximo. Agora, o modelo principal é Jesus. Por quê? Quando eu entendo o modelo principal e eu adoto o modelo principal, eu pratico o modelo principal como discípulo, eu vou entender o evangelismo, eu vou contextualizar o evangelismo de Cristo. Dentro dos lares, nas casas, em filas de bancos, dentro dos metrôs, dentro dos ônibus, dentro dos hospitais, aonde eu tenho a oportunidade de contextualizar o evangelismo como discípulo, eu não vou perder. Por quê? Jesus fez isso com Nicodemos e a mulher samaritana. Jesus fez isso com Nicodemos e a mulher samaritana. Então, queridos, por que Jesus fez isso? Jesus, ele engaja o seu tempo em discipular uma mulher. Uma pessoa, nós estamos falando. Depois Jesus engaja o seu tempo para discipular um homem, um mestre, Nicodemos, o mestre da época. Jesus, ele discipulou a ponto de ruir os fundamentos humanos, os fundamentos das leis de Moisés que havia sobre Nicodemos. Jesus discipula ele e é ruído, e Nicodemos se converte a Cristo. Agora detalhe, olha como Jesus é bacana. Jesus, ele entendeu, missionária Luciana, a humanidade de Nicodemos. Por que, pastor, que Jesus entendeu? Porque Jesus atendeu ele à noite, diácono Ivan. Jesus poderia dizer assim: Nicodemos, eu estou tão cansado, cara, você é uma pessoa relevante aqui em Israel, você é mestre, você é líder da sinagoga, eu não posso te atender à noite, eu estou cansado. Jesus abriu mão do seu cansaço, Jesus abriu mão de outros afazeres para ir discipular uma pessoa. E olha que ao redor de Jesus havia multidões de pessoas. Veja bem a importância de nós entendermos que às vezes a multidão não é relevante para o momento. Porque às vezes você discipular um, e este um vai ser capacitado até para discipular multidões, mas começou por você. Você plantou a semente. Você foi o gestor daquela vida. Então, irmã Doraci, esse é o momento de nós rompermos, sabe, com tudo que está parado sobre nossas vidas, engajarmos tempos em vidas. Essa é a proposta do reino para nós. Discipular não é eu chegar e eu falar o blá blá blá, meia dúzia de evangelho para a pessoa e acabou. Não, nós não ganharemos pessoas para Cristo nessa presente era que nós estamos vivendo se nós não discipularmos. E discipular é você abrir mão das suas vontades, dos seus eus. Entende? Quando nós tiramos um culto lá, o que eu ouvi de pessoas falando assim: puxa, pastor, você vai perder a melhor arrecadação do culto da sexta, onde tem vindo mais pessoas. Puxa, pastor, não faça isso. Mas o discipulado, irmãos, é importante para nós. E nós precisamos entender o valor do discipulado. Então, quando você contextualiza, sabe, o evangelismo, você vai para um outro nível, aonde você vai cuidar de pessoas, você vai empoderar essas pessoas, como Jesus fez com Marta e Maria. Por isso que eles se tornaram íntimos, amigos. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus se moveu de íntima compaixão, porque passou do nível de discípulo para amigo. E é isso que nós devemos fazer com pessoas que estão precisando, pessoas que estão a passos muito perto de entrar no inferno, e às vezes nós não entendemos, nós ficamos às vezes presos em coisas, embaraçados em coisas, em ambientes que não é o ambiente que Deus quer para nós. Se fosse falar desses ambientes, aí vocês até me massacravam aí do outro lado, mas eu não vou falar desses ambientes, tá? Então, queridos, pregar às multidões, Jesus fazia isso. Ele fez isso no Sermão da Montanha, mas ali ele só passou o propósito. Não houve como ele discipular. Não houve como ele discipular ali. Não dá. Discipulado é 1 a 1. Entenda isso. Então, o discipulado pessoal, ao chamado, isso vai fazer você exercer o propósito do reino
dentro deste tempo. Então o que Jesus fez? Ele enviou 12, enviou 70 e enviou 500. Enviou 500. Porque Jesus, ele teve... A visão de Jesus não é você ganhar 5 mil, 30 mil, não. É nós irmos povoando os céus, um a um. Aqui agora tem 23 pessoas, ó. Se este ano, você se comprometer a ganhar uma vida para Jesus, uma vida só para Jesus, diz a palavra que vale mais que o mundo inteiro. Você não precisa engajar tempo em outras vidas, não. Mas se comprometa, 2020, nós estamos vivendo o ano do semeador. E esse é o tempo, dentro dessa questão, dentro dessa atual conjuntura que nós estamos vivendo, esse é o tempo de nós semearmos a palavra. Semeia a palavra, Jesus está voltando. E para semear você precisa discipular. Então esse é o tempo de você gerar conteúdo na tua vida. Gere conteúdo para você lançar em outras vidas. Uma igreja saudável não pode apenas ser reconhecida pelo número de frequentadores dominicais, mas sim pelo número de pessoas que são enviados para fazer as missões. Esse é a visão da igreja. É por isso que quando Jesus discipula aqueles camaradas, Jesus envia eles, agora vocês vão, não leve duas sandálias, não leve a forge. Jesus estava falando assim, ó, vocês vão livres porque eu vou cuidar de vocês. Puxa, se nós aplicarmos isso em nossas vidas, se nós tirássemos um dia da semana, ou uma hora da semana para investir em vidas, uma hora. Ó, eu tenho um compromisso com você aqui, ó. Eu quero passar algo relevante do reino, eu quero trazer cura para tua família, saúde para tua família, paz para tua família, e eu preciso de uma hora da tua semana. Jesus, irmãos, nós não temos feito isso. Não temos, irmãos. E aí é onde o diabo está ganhando. E a gente está andando sem perceber. O diabo está ganhando. O diabo está ganhando. Shalom, shalom, presbítero Carlos. Então, nós devemos fazer o que, pastor? Uma igreja família, ela tem que estar voltada para os sonhos de Deus. Uma igreja família, ela tem que estar voltada para a missão de Deus. Uma igreja família tem que estar voltado para o discipulado. Uma igreja família tem que estar voltado para a palavra, voltado para o conhecimento, voltado para os votos, para os jejuns. Porque isso vai gerar crescimento espiritual e maturidade. Nós vivemos em um tempo, o quanto de crentes imaturos, espirituais, aonde você atrapalha a obra de Deus a avançar. Porque você não se compromete em aplicar o discipulado na tua vida. Discipulado é prática. Todo dia, irmãos. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de Cristo. Então entenda isso. Então, edificar a igreja como foco em santidade no Senhor. E nós precisamos entender isso. Que dentro do templo, nós possamos levar pessoas a viver o nível de santidade trabalhando externamente, para que essas pessoas conheçam Jesus. E aí o mundo vai mudar, irmãos. O mundo muda. Porque o evangelho, ele é libertador. O evangelho é libertador. É por isso que as lideranças mundiais, aonde o evangelho não é permitido entrar, aonde o evangelho não é permitido ser discipulado, porque eles sabem que o evangelho muda, que o evangelho desata. E a santidade de Deus vem, a glória de Deus vem, a visão espiritual vem, a mentalidade de Cristo chegou. E aí nós vamos ter uma visão diferente do mundo que nós estamos atuando. Entenda isso, nesse tempo. Tá bom? Diz assim, bendito seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de 1 aos Coríntios 3, 9. Tua beleza. Mostra, Senhor, a tua beleza para nós.
Nós não podemos viver tempos apenas de canções proféticas, ambientes onde tem gerado uma atmosfera de adoração, em ambientes sobrenaturais, mas nós devemos entender que nós devemos ativar pessoas, para que a pessoa chegue no nível onde nós estamos. Esse é um comprometimento, tá bom? Então, aqui diz assim, ó, em 1 Coríntios 3, 9, diz assim, ó, pois nós, plural, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Entenda uma coisa, cooperador, lavoura e edifício. Hoje, quando eu entendi isso aqui, eu fiquei maravilhado. Eu já li isso aqui muito tempo eu já li isso aqui. Mas hoje Deus, ele, pelo Espírito Santo, trouxe uma revelação para nós. Por exemplo, cooperador, tá? Lavoura e edifício. Aqui está falando de discipulado. Discipulado. Lavoura são as pessoas que você vai discipular. Você, como cooperador discipulado, você vai ganhar, tá? Dentro da lavoura, planta. Lembra de planta? A cultivação. Para quê? Para depois você fazer essa pessoa se tornar em edifício de Deus. Então veja que como igreja, que encargos do céu, que encargo espiritual, um encargo celestial há sobre nossas vidas. Que privilégio! Isso é um privilégio. Eu me sinto privilegiado de ter esse encargo de Deus na minha vida. Eu me sinto privilegiado. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por me dar esta confiança de ter esse encargo na minha vida, mesmo eu sendo falho. Mesmo eu sendo, Pai, um discípulo que não seja o melhor discípulo. Mas eu te amo, Senhor, porque o Senhor confia em mim. O Senhor me ama. Muito obrigado, Senhor. Então, queridos, o louvor, ele é fundamental, o louvor é fundamental e a levar uma vida de santidade, tá bom? A família espiritual de Deus. Então nós temos que ter uma vida de adoração profética, amém? Para que o fogo edificador venha à vida da igreja. Só que aí às vezes nós esperamos do grupo de louvor, não é isso? Nós esperamos do grupo de louvor. E aí, às vezes, veja como nós somos... tá faltando algumas coisas em nós como discípulo. Às vezes, quando o louvor da igreja não flui bem, aí nós atribuímos a culpa os integrantes do grupo de louvor. Sendo que teria que vir assim, ó. Altar e nave. Preparamos o ambiente da adoração, aonde vidas serão ativadas pelo fogo que o Espírito Santo vai trazer da adoração. Então, quando você for ao templo como discípulo, você tem que ir preparado para dar. Não, nós não vivemos mais o tempo de ir ao templo atrás de bênção. Não, passou isso. A igreja hoje é uma igreja madura. A igreja amadureceu. Sabe, a estação da igreja mudou. É por isso que Deus, Ele chama a mim e a você, sabe, com um louvor de contemplação, um louvor de intimidade, porque isso vai gerar gratidão. E as pessoas que estão ao nosso lado, isso precisa ser gerado nela, porque você é brasa, tá bom? Então, isso é claro que evidentemente que eu tenho que ter o coração voltado para isso como discípulo. Eu preciso ter o coração voltado para isso, porque a base da adoração nunca foi a música, mas sim quando a presença de Deus faz parte da música. Se a presença de Deus na tua vida faz parte da música, cara, vai romper. Não eram os acordes de Davi, as melodias que saíam do instrumento de Davi que tinha unção. A unção estava no tocador. A unção estava no tocador. Então, dentro da igreja como corpo, eu preciso entender essa questão dessa junção, dessa unidade, desse entrelaçamento, sabe? Como ela, uma corrente, aonde você puxa e não quebra. Por quê? Porque é ferro.
Então, queridos, nós devemos focar no princípio, que todos são casa espiritual de Deus. E todos são habitação do Espírito Santo. E eu, como discípulo, eu preciso valorizar isso. Eu, como discípulo, eu preciso, na verdade, zelar disso. Eu preciso cuidar disso. Eu preciso nutrir isso dentro de mim. Todos os dias. Todos os santos dias eu preciso nutrir isso. Abre a tua Bíblia, por favor, em Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Abriram? Gálatas 5:25. Aleluia. Gálatas 5:25, vamos lá? Já abriram, deu tempo, né? Diz assim, ó, Gálatas 5:25, ó. Se vivermos em espírito, andaremos também em espírito. Viver e andar. Duas coisas. Duas ações. Viver e andar. Viver na prática. E andar nos testemunhos. Andar dentro da questão da integridade como discípulo de Cristo. E aí, pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, irmãos. Você vai ter uma visão familiar da família biológica e uma visão familiar da tua família espiritual. Isso vai ser desatado, vai romper isso na tua vida. É por isso que às vezes, quando nós entramos dentro do templo, às vezes tem alguns que têm complexos de inferioridade. Outros têm a síndrome do achômetro, onde assim, puxa, por que fulano tá olhando para mim? Por que Beltrano tá olhando para mim? Será que eu tô cagado, mijado, cuspido? Não. Quando você tá num ambiente, no campo da visão de Deus, com a mente de Cristo, irmãos, você vai entender que todos são corpos. Você vai entender que alguns estão sarados, outros não. Então isso é uma responsabilidade espiritual. Você vai entender também os fundamentos apostólicos e proféticos de Cristo para a tua vida. Ou seja, você vai atuar dentro do culto, você vai atuar dentro do corpo como um instrumento para aquele momento. A semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Uns vão cantar salmos, tal, profecia, tal. Mas quando nós vamos, sabe, sem fundamento, não entendemos o fundamento, nós ficamos esperando, não vai rolar. Você faz parte do corpo, você é corpo, você é membro do corpo. Então você tem que atuar, porque você é discípulo. Entendeu? Vai acontecer outra coisa, o que, pastor? Vai haver uma convergência em santidade e adoração profética. Você como discípulo, entendendo, porque o discípulo, ele vai trazer os céus para a terra. Ele já entendeu o propósito, ele já amadureceu, agora ele vai ativar pessoas. Então nós estamos lá para curar pessoas. Nós não podemos ir, irmãos. Já chegou o tempo, você como discípulo, de você tem que estar curado. E a cura às vezes vem quando você começa a praticar. Ter a prática diariamente da eficácia da palavra de Deus na tua vida. Amadurecer a tua mente com a palavra de Deus na tua vida. Viver os princípios de Deus na tua mente, no teu espírito, na tua alma, no teu cotidiano, através da palavra. Porque isso o Espírito Santo vai nortear você. Então vai haver uma convergência em santidade e adoração profética. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para isso. Então, queridos, vai acontecer uma outra coisa. Vidas serão moradas do Espírito Santo de Deus. Quando nós, como discípulos, entendermos isso. Então nós precisamos entender, queridos, que nós vamos reinar uma vida com Cristo. Vamos reinar uma vida com Cristo. Para a gente concluir, abre a tua Bíblia em Filipenses 2:2.
obrigado por você ter ficado até o final. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Há um derramar de Deus para esse tempo, para as nossas vidas. Nós estamos nesse período de Quaresma, tá bom? Da Páscoa. E aonde houve o processo transitório da saída do Egito rumo à vitória. Então, viva isso profético na tua vida. Viva isso profético, irmã Liane, na tua vida, em nome de Jesus. Filipenses 2:2 diz assim, ó. Olha que coisa, eu amo muito isso aqui. Ó. Contempla a minha alegria, todos tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, em um só espírito e em uma só atitude. Filipenses 2:2, a NVI. Contemple a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito e uma só atitude. É isso que é ser discípulo, irmãos. Ser discípulo é isso. Então, queridos, eu quero orar por você nesse momento. Muito obrigado, tá bom? Por você fazer parte. Eu preciso de você. Às vezes, a gente fala com um, fala com o outro, por telefone, via WhatsApp. Mas esse é o momento que nós precisamos de você. Voltando a falar novamente, a nossa ceia não será domingo agora, em virtude do que está acontecendo. A nossa ceia será dia 12, onde nós, como os obreiros, nós iremos ir no teu lar, nós iremos celebrar a ceia dentro desse espírito de Páscoa, tá? Nós iremos lá em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado, aonde você vai devolver o teu dízimo, você vai devolver a tua oferta. Nos ajude nesse tempo, tá bom? Nós somos corpo unidos. Amém, Amanda, nós estamos com saudade de você, a Eliane, o presbítero Carlos. Deixa eu ver aqui o que a irmã Maria falou. O que a irmã Maria falou aqui? Espera aí que nós estamos concluindo. A irmã Maria falou o que aqui? Nossa, quanta saudade de todos vocês, irmãos. A Tainá. A irmã Maria, o presbítero Carlos falou o seguinte: meu pastor, minha pastora, eu fui honrado quando o nosso Abba Celestial colocou vocês na minha vida. Amo vocês. Amém. Nós também amamos você. Irmã Maria José Diaconisa, Deus fiel é nosso Deus. Queridos, muito obrigado a todos. A minha sogra, Maria Antônia, ela está aqui? Aonde? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, tá bom? A Renilda, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmã Doraci, um beijão no seu coração. Glória a Deus, irmã Doraci, pela sua vida. Vamos orar nesse tempo, a pastora vai orar e depois a gente vai concluir. Deus abençoe. Se Jesus não voltar, domingo nós estaremos aqui e haverá uma surpresa para a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos neste momento, ó Pai, te agradecer, Deus, por este período, Senhor, no qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, ó Pai, juntos, ó Deus, independente do que esteja acontecendo lá fora, Pai, o Senhor proporcionou a nós esta oportunidade, ó Pai, porque nada pode parar um adorador, nada pode impedir o teu nome de ser glorificado e exaltado, nada pode impedir, Senhor, as nossas vidas de receber aquilo que tu tens para cada vida, Deus. Pai, nós somos gratos a ti, ó Deus, por cada palavra, cada vírgula, Senhor, que o Senhor trouxe, ó Deus, ao nosso entendimento e ao nosso coração. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada um que esteve conosco hoje, abençoar aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um deles também, Senhor. Continue, ó Pai, abençoando, ó Pai, trazendo revelações, Senhor, do alto céus, ó Pai, ao teu filho, ó Deus, para que através da vida deles, Senhor, nós possamos ser alimentados pela tua palavra, pelo teu querer e pela tua vontade. Assim nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome e queremos dar uma salva de palmas, ó Pai, glorificando e honrando a ti, Senhor. Amém. Irmãos, só um recadinho. Domingo nós vamos fazer um jejum, tá?
em prol da nossa nação e em prol do nosso presidente, para que Deus possa dar sabedoria a ele, entendimento, tá bom? Vamos orar por isso, tá bom? O coronavírus está aí, nós vamos sair disso, já veio, agora a gente tem que orar. Só nos resta 3 coisas: ter fé, orar e jejuar. Ponto, tá bom? Deus abençoe vocês. Minha sogra Maria Antônia, amo você de coração. Um coraçãozão pra você, tá bom? Tchau, tchau, querida. Beijo, beijo, irmã Thaís. Tchau, tchau.